Alô, alô, jovens estudiosos do canal, sejam bem-vindos a mais uma aula que hoje vai ser sobre números decimais. Vamos falar sobre o arredondamento desses números decimais, pessoal. Temos bastante regrinhas, temos dicas muito importantes e temos uma regrinha especial que é preciso muita atenção e eu vou bater muito na tecla dela, tá bom? Já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações. E não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece para ajudar elas nessa matéria de matemática, que também é um assunto muito pedido por vocês, tá? Então vamos começar, vamos exercitando e aprendendo as regrinhas. Nós vimos nos arredondamentos de números inteiros, que eu vou deixar no link da descrição aqui para vocês, tá? E também vou deixar no card. O que acontece? Quando eu tenho o número que tiver à direita do da minha referência, do número que eu quero arredondar, se esse número for 5 ou maior que 5, o meu número eu vou aumentar 1, tá? Eu vou aumentar uma unidade na casa que eu quero arredondar. Por exemplo, neste caso aqui, eu quero arredondar a minha unidade do meu inteiro, certo? Então, lembrando, do lado esquerdo da vírgula, nós temos a parte inteira. Para quem também não sabe como ler um decimal, eu tenho 2 aulas aqui sobre operações com números decimais. Eu também vou deixar no link da descrição para vocês, para facilitar a busca, né? Que às vezes quando é muito conteúdo fica meio confuso, mas eu vou tentar facilitar ao máximo o dia a dia e a vida de vocês na hora das buscas das disciplinas que tem correlação, tá bom? E aqui nós temos a parte dos décimos, centésimos, milésimos, tá? São as partes fracionadas. Então, aqui eu tenho o décimo. Aqui é D de décimo, pessoal. Décimo. Aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho centena, ok? E quando for menor que 5, eu vou fazer o quê? Manter o número, ok? Esta regra também se aplica aos números decimais, tá? Porém, existe uma exceção que eu vou explicar a partir daqui, da letra D. Enquanto isso, vamos vendo aqui. O 7, eu quero arredondar a minha unidade, ok? Quem está à direita dele é o 1. E o 1 é o quê? Menor do que 5. Logo, isso aqui vai ser aproximadamente 127. Acabou. É só isso. E aqui? Aqui eu quero arredondar a minha unidade também. Então, aqui eu tenho décimo, aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena e aqui eu tenho centena. Ok? Representei com letras diferentes, ó, D minúsculo aqui e D maiúsculo aqui, para não ficar muito igual, ok? Então, quem está à direita do meu 4? É um 7. Então, eu vou fazer o quê? Aumentar 1, eu vou adicionar 1 na minha unidade. Então, isso vai virar 235. Sem mistério, tá bom, pessoal? Aqui, eu tenho o 5. Eu quero que quem está do lado da direita dele, eu quero, ó, décimo, centésimo, milésimo. Ok? E aqui nós temos uma unidade. Então, são 3 unidades e 156 milésimos. Ok? Vamos aqui. Isso é aproximadamente quanto? 3 inteiros e 16 centésimos. Só isso. Viram? Tenho 6 aqui, ele é maior do que 5, então eu adiciono 1 aqui no meu centésimo. Então, de 5 vai virar 6. E qual é a particularidade daqui, pessoal? Então, esses dois aqui são exatamente o mesmo caso e eu vou explicar por quê. Existe uma norma da ABNT, não é tirado da minha cabeça, não tem a ver se eu gosto assim ou não gosto assim. É uma regra e a gente tem que decorar essa regra e aprender essa regrinha. Foca na exceção, porque a regra todo mundo sabe. Mas a exceção muitas vezes é o que pega na hora de uma prova. Porque a gente fala, é moleza, é 5, a gente joga para cima. Veja bem, quando tivermos números terminados em
5, 0, 0, ou apenas em 5, a gente vai olhar para quem está à esquerda. Se esse cara for par, nós vamos repetir. Se esse cara for ímpar, nós vamos aumentar. Aumentar 1. Ok? Como que é isso? Não entendi. Vamos aqui para a prática. Bora para a prática. Eu tenho aqui um número aonde eu quero arredondar, ó, um décimo, centésimo, milésimo, décimos de milésimo. Eu quero arredondar a minha casa do décimo de milésimo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, ó, 8, 2, 2, 2. O 7 é o quê? É par ou ímpar? Ímpar. Se ele é ímpar, quem está à direita dele é um 5 terminado em 0, 0. Ele vai virar o quê? Eu vou aumentar 1. Ele é ímpar. Então, de 8, 2, 2, 2, 8. Ok? Esse aqui, a mesma coisa. Termina somente em 5. Pode ser 0, 0, pode ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não importa quantos zeros. O que importa é que não pode ter nenhum número diferente de 0 depois do 5. Se tiver um número 1 aqui, a gente vai aumentar 1, tá? Mas vamos ver isso mais pra frente. Aqui, esse aqui, vocês podem ver o seguinte. O meu décimo de milésimo, que é a casa que eu quero arredondar, à direita dela tem um 5. Não tem mais nada depois desse 5, ok? Só que o 8 é o quê? Ele é par. E quando for par, o que que eu faço? Eu repito. Então, notem que vai ficar exatamente a mesma coisa no arredondamento. 8,222,8. Ok? Não muda nada. Vamos mais exemplo. Aqui, à direita do meu décimo, ó, décimo, centésimo, e aqui reticência, esse aqui unidade, e aqui dezena. Eu quero arredondar o meu décimo. Então, quem está à direita do 7? É o 5. Ah, mas aí segue a regra. Olha o que eu tenho aqui, o 2. Então, se eu tiver qualquer número diferente de 0 depois desse 5, eu vou seguir a mesma regra, ok? Aqui é igual ou maior que 5, a gente arredonda para cima, a gente adiciona 1 na casa que eu quero. Isso se aqui tivermos números diferentes de 0. Logo, esse arredondamento será 36,8. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais exemplo. Essa regrinha pode confundir um pouco, então aconselho que façam exemplos. Por exemplo, tentem fazer esse H sozinhos, tá bom? Esse H segue a mesma regra. Então vamos lá, pausa. É só pausar o vídeo e volta quando você tiver tentado fazer, até para você mesmo ver aonde que está a sua dúvida. Então eu quero arredondar o meu centésimo, tá? Aqui, unidade, dezena. Eu também vou deixar a aula sobre quadro, valor, lugar, tá bom? Para quem ainda tem dificuldade em identificar essas letrinhas que ficam aqui em cima, que eu coloco para facilitar vocês, para entrar por osmose mesmo, tá? Olha quem eu tenho à direita do 2, é um 5. Então, só que esse 2, ele é par, não é? Lembra do que eu falei sobre a regrinha do par? Só que essa regrinha do par, ela só se aplica quando aqui for o quê? 0, 0. Aqui não é 0, não tem só zeros. Aqui tem um 3 e tem um 4. Então, é a regra geral. Passou de 5 é igual a 5 ou maior que 5, eu vou arredondar esse cara aqui. Eu vou adicionar 1 nele. Então, eu vou ficar com 16,23. That's it. Tá? Aqui, vamos lá. Eu quero arredondar o meu décimo. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 51 inteiros. E aqui, eu tenho 4 à direita do meu número de referência. Logo, se ele é menor do que 5, eu vou somente repetir. Não é para você tirar uma unidade, não vai virar 7. Somente repetir, ok? Agora, quando eu tenho números assim muito grandes, né?
aqui na classe do milhão. São muito utilizados quando a gente fala de população, de dinheiro, tá? Aqui no caso não seria população porque não existe 0,21 pessoas, tá? 0,21 ou 2, não interessa quantos vírgula, não existe fração de pessoas, tá? Existem só pessoas inteiras. Meias pessoas não são computadas para pesquisa. Logo, eu quero aqui arredondar a minha unidade de milhão, tá? Unidade de milhão. Então, quem eu tenho à direita da minha unidade de milhão? É um 7. E se ele é maior do que 5, eu vou adicionar 1 na minha unidade de milhão. Então, de 208, eu vou ter 209, tá? O que acontece com todo o resto? Lembra? Regra de arredondamento de número inteiro. Isso aqui, tudo que vem antes da vírgula, é o meu número inteiro. Aqui são a parte decimal do meu número. Aqui é a parte inteira. Eu estou arredondando a parte inteira. Então, vai virar 9. Eu vou adicionar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui não. Eu estou arredondando, tá bom? É justamente para facilitar a leitura do número. Aproximadamente 209 milhões de habitantes, por exemplo, tá? Ou 209 milhões de reais, né, neste caso, ok? Então, vamos lá. Aqui eu também estou arredondando a minha parte inteira. Eu tenho o número 73.736, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena de milhar, tá? Aqui eu tenho décimo, centésimo e milésimo. É a minha parte decimal. Quem está à direita do 6? É o 2. E o 2 é menor do que 5. Então, este número vai ficar aproximadamente 73.736. É só repetir e eliminar a minha parte decimal. Ok, pessoal? Eu trouxe algumas observações para vocês, muito importantes, tá? Normalmente, principalmente aqui no Brasil, nós arredondamos números para 2 casas decimais após a vírgula. Então, você pode ver como exemplos aqui, ó, 3,14159265, que é o valor de π. Só que quem já está nessa matéria aqui, sabe que a gente fala, o π é 3,14. Por quê? Utiliza-se da regra do arredondamento, que aqui foi feito para a casa do centésimo. E quem está à direita dele é o 1. E o 1 é menor do que 5. Logo, eu vou só manter quem está aqui do lado dele, que é o 4. Aqui, 272,29612. Por que virou 30? Gente, eu vou explicar. Por que eu botei isso aqui? Porque muita gente tem dúvida nisso. Quando a casa que eu estou arredondando, ela é um 9, tá? Se aqui do lado desse 9 eu tenho um número igual ou maior do que 5, e eu adicionar 1 aqui nesse 9, eu também já não vou me estender nesse assunto, porque eu dei essa aula lá na parte de arredondamento de números inteiros. Falei sobre essa hora do estouro, que é quando viram dezenas, tá? E você vai tendo que adicionar de 1 em 1. Aqui nesse caso, como só só no centésimo é que eu tenho 9, e no décimo eu tenho um número menor do que 9, eu só vou ter esse estouro uma vez. Então, quando eu adicionar uma unidade aqui no 9, ele vai virar 10. Então, eu vou ter que passar uma unidade para o meu décimo. Logo, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 0. Ok? E aqui eu vou manter os 272. Logo, 272,30. Quando a gente fala de real, que é a nossa moeda, a mesma coisa. R$ 4.182,323. Ninguém usa isso aqui, gente. Então, a gente arredonda. É menor do que 5, a gente só repete, ó. Pronto, só isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido uma aula que tenha ficado bem clara para vocês, porque são regrinhas que muitas vezes pegam em questões específicas, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, ativar o sininho das notificações para não perder nada, tá bom? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que não sabiam dessa regrinha sobre arredondamento de números decimais. Um beijo e até a próxima aula.